Bem-vinda, bem-vindo ao painel. Hoje vamos analisar os rumos da política ambiental que tem sido objeto de intenso debate, em especial entre o governo Bolsonaro e a comunidade científica. Debate, aliás, com imensa repercussão internacional. Na mesa do painel temos dois protagonistas dessas discussões, Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e Ricardo Galvão, que acaba de deixar a direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em virtude de divergências com o governo sobre como monitorar o desmatamento na Amazônia. Completa o nosso trio de convidados, Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o setor da economia mais diretamente impactado pela política ambiental. Ministro Galvão, Marcelo, sejam todos muito bem-vindos. Ministro, eu começo pelo senhor. O senhor tem dito em vários lugares e oportunidades que os números recentes sobre o desmatamento da Amazônia foram manipulados. Como, ministro? Explica pra gente. Bom, primeiro, eu não tenho dito que os números estão manipulados. O que está manipulando é a forma de apresentar os números e o sensacionalismo criado em torno dessa forma. Por que eu digo isso? O próprio DETER, o doutor Galvão talvez possa confirmar isso, já diz textualmente no seu site... Vamos lembrar para quem nos assiste que o senhor está falando do sistema usado para monitorar o desmatamento, que ofereceu esses números recentes objeto de tanto debate. Exato. Vamos lá. São dois sistemas. O PRODES, que é anual, e o DETER, que faz o mês a mês. Vamos lá. Mas o DETER, que faz o alerta de desmatamento, está dito textualmente no site do INPE que o DETER não se presta para medir desmatamento. Medir. Portanto, se você não pode medir, também você não pode comparar. Você não mede antes, não mede depois, portanto, não tem como comparar. E por que isso? Porque ele tem uma série de questões, ele não vai direto no mesmo lugar novamente, a recorrência das imagens não é a mesma, o lapso temporal de comparação não é o mesmo, enfim. Então, não é uma crítica aos dados propriamente dito ou à produção dos dados, ao contrário do que se disse por aí, que nós estamos discutindo o termômetro. Nós não estamos discutindo o termômetro, nós estamos discutindo o sensacionalismo em torno da leitura dos dados que são apresentados. Por quê? Porque esses dados servissem realmente, ao contrário do que diz no site, para isso, poderiam ser utilizados. Mas não serve. Aí, quando nós mostramos que não era bem assim, veio o argumento que poderia ter sido dito por quem o apresentou lá atrás, não, isso é só uma tendência, enfim. O que nós mostramos, portanto, é a interpretação e não o dado propriamente dito. Galvão, o dado dessa vez foi divulgado, apresentado de uma maneira diferente do que ocorria no passado ou é assim já há bastante tempo? Não foi apresentado de forma diferente. Esse sistema foi implantado a partir de 2003, sistema DETER. O ministro está completamente correto que utilizar os dados para comparar áreas desmatadas desse ano com o mesmo mês do ano passado não está correto. Agora, isso nunca foi dito pelo INPE. Agora, o DETER oferece como indicadores as áreas nos seus alertas. Para quê? Para priorizar as ações do IBAMA. Então, a maneira que foi colocada, eu considero que o governo, ministro, reagiu erradamente, muito fortemente, porque esse sistema DETER foi desenvolvido como serviço para o IBAMA. Quem tem acesso, sem nós passarmos nada, é o IBAMA dia a dia, é só acessar nosso sistema. Então, não existe propriamente uma divulgação, os números estão lá. Então, estão lá. E se o presidente Bolsonaro reclamou que nós não avisamos antes, essa é a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Eles têm os dados do IBAMA. Não cabe ao INPE divulgar nada, é simplesmente deixar disponível para o IBAMA. Então, essa acusação não está correta e lembro que esses mesmos dados serviram, começando pela ministra Marina Silva, Carlos Mink e a que seguiu, esqueci o nome, Isabela, para reduzir substancialmente o desmatamento da Amazônia de 2004 a 2012, um fator enorme. Será que o Ministério, antes dos outros ministros, tinha maior capacidade de usar os mesmos dados? Mas ele voltou a crescer em 2012, né? Voltou a crescer em 2012. Vem crescendo desde 2012.
O ministro tem razão. Aí, ministro, o senhor está se referindo aos números do DETER ou ao desmatamento como um todo medido? Como um todo. Sim. O que traz justamente a conclusão que nós procuramos. Primeiro, só uma colocação em que o doutor Galvão colocou aqui. Quando nós criticamos a questão da prestação de informações, é porque várias informações, esses percentuais, portanto, que foram usados para o tal sensacionalismo, chegaram antes à imprensa do que ao IBAMA. Quando o IBAMA foi se debruçar sobre os dados já estavam na imprensa. Essa foi a grande razão pela qual nós dissemos, olha, os documentos, os números, os estudos estão sendo disponibilizados para quem os quer interpretar de forma sensacionalista, como eu disse, que jamais dissemos que foi o INPE que fez essa interpretação sensacionalista. Mas, de alguma forma, a imprensa teve acesso aos dados do INPE antes do próprio IBAMA. Tanto que o CENIMA, que é o grupo de monitoramento do IBAMA, foi surpreendido 3 vezes durante o mês de junho por informações que até um repórter em especial, sabia antes do que o próprio órgão governamental. Isso é inadmissível. Nós vamos falar ainda bastante desses números. Ministro, se eu estou entendendo, o senhor, em algum momento da sua fala, diz o seguinte: o desmatamento vem crescendo, sim, desde 2012, portanto, desde antes do atual governo, e o questionamento de vocês é de outra natureza. O senhor não está negando que o desmatamento esteja crescendo. Antes de fazer mais perguntas sobre os números e para colocar o Marcelo na discussão, Marcelo, como é que o agronegócio observa o crescimento do desmatamento da Amazônia em alta novamente? Qual é o impacto para vocês? Renata, em primeiro lugar é o seguinte, o desmatamento, vamos pegar o desmatamento ilegal, ele é causado por diversas formas de criminalidade. Só que ele cola diretamente no agronegócio. Se a gente olhar o desmatamento hoje como um todo, a boa parte dele vem de grilagem de terra por falta de regularização ambiental. Tá? Boa parte da Amazônia é devoluta, então se não tem dono, vira uma festa. Uma boa parte do desmatamento advém de assentamentos e de pequenos agricultores. Quando o ministro Mink levantou isso alguns anos atrás, foi um verdadeiro terror. Então, a menor parte do desmatamento ilegal vem de grandes empresas. Então, mas isso cola no agro. Nós estamos levantando agora uma outra questão, que é uma questão importante. Até o dado momento, todo esse desmatamento ilegal foi deixado pura e simplesmente na conta do governo, como se fosse responsabilidade simplesmente do governo por isso. E nós entendemos que não, entendemos que isso é um problema da sociedade como um todo. Então, no nosso último congresso agora, nós criamos um desafio para o nosso setor. Já que o setor do agronegócio é o que mais apanha no mundo por questão de desmatamento ilegal, nós precisamos fazer parte desse processo, juntamente com a sociedade e com o governo, no combate do desmatamento ilegal no Brasil. Então, é um novo paradigma, eu diria, porque em 519 anos de história do Brasil, ou 529, né, é a primeira vez que o setor do agro vem, uma parte dele, e se compromete a trabalhar fortemente contra o desmatamento ilegal. Nós ainda vamos falar muito desses números e de como eles são apurados, mas eu não quero correr o risco de deixar toda a nossa conversa sobre isso, aproveitando inclusive que o ministro está aqui e aproveitando a deixa do Marcelo quando ele fala do congresso recente da ABAG. E eu queria trazer para cá, ministro, uma declaração do presidente do Instituto CNA, que é um braço da Confederação Nacional da Agricultura, Roberto Brant. Ele disse no Congresso que o governo federal está prejudicando a imagem do agronegócio, construída lentamente com o tempo. Falar em garimpar em território indígena serve a quem? Ele pergunta. O governo deveria estar falando em métodos e processos para vigiar a Amazônia para valer. Como que o senhor avalia essa fala? Bom, ele está olhando só o interesse da agricultura. Se ele olhar o interesse do Brasil, que é a função do governo, nós vamos identificar que o Brasil precisa dos recursos naturais que estão na Amazônia, o Brasil precisa dar àquela população de mais de 20 milhões de pessoas que vivem na região da Amazônia alguma atividade econômica, e ela não vem da agricultura empresarial de larga escala, porque ela é sobretudo mecanizada, e também não vem da agricultura do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Tanto que há 20 anos nós temos essa visão que foi construída, como disse o Brant, de imagem, e nem por isso a região da Amazônia saiu da miséria. Uma região rica em termos de recursos naturais, com uma população muito pobre.
Então não houve o compartilhamento com esta população da Amazônia dos benefícios, e são bons benefícios a serem defendidos, auferidos pelo agronegócio. O que nós precisamos ter em vista é o governo, um governo para todo mundo. Não é um governo para atender trading, não é um governo para atender frigorífico, não é um governo para atender um grupo específico. É um governo de todos os brasileiros. E os brasileiros têm, na Amazônia, grandes reservas de ouro, grandes reservas de nióbio, de cassiterita, de diamante, enfim, uma riqueza muito grande. E existem formas de fazer a exploração desses recursos naturais de maneira responsável, preservando o meio ambiente, aliás, como vários países fazem. Nós demos um exemplo outro dia, a Noruega, que é a principal doadora do Fundo Amazônia, explora petróleo no Círculo Polar Ártico. E nem por isso é taxada de inimiga do meio ambiente, muito pelo contrário. Aí, quando o Brasil é instado a discutir sequer a exploração de petróleo na foz do Amazonas, vira um grande discussão, vedando, inclusive, o próprio debate. Quer dizer, há 2 pesos e 2 medidas nesse sentido. E dessa mesma forma, em vários outros temas. Posso interromper? Eu gostaria de interromper agora, para uma coisa muito importante, inclusive, que o Marcelo falou, essa questão do governo e da mineração. Primeiro, lembrar que o óleo de palma, eu estava vendo uma publicação até de 2013, na Plus One. Sempre o óleo de palma ele foi explorado primeiro utilizando florestas nativas. O Marcelo até falou numa entrevista dele no ano passado sobre isso. O Brasil começou a Malásia 40%, o Brasil com 30%, mas nós tivemos uma lei de controle disso e eu fiquei até satisfeito, viu, Marcelo, lendo um artigo de colegas da Exalc, lá de Piracicaba, que a empresa dele, a Agropalma, já em 99 começou a não usar florestas nativas, se eu entendo, e usar plantios a partir de terras degradadas e pastagens. Sabe? Isso foi muito bom, inclusive mostra como se agrega o carbono ao solo. Agora, lembrando também, ele se esqueceu aqui, mais uma apresentação dele, usar, por exemplo, a produção usando a biodiversidade da Amazônia, como disse o professor Carlos Nobre na entrevista no Globo News, tem muito mais penetração para fins sociais. Vou citar um número que ele falou numa entrevista dele, que uma família, a cultura usando óleo de palma para famílias, permite um retorno da ordem de R$3 mil, se eu lembro, por família por mês. Esse é um retorno enorme. Então eu pergunto, qual é o exemplo que nós temos de mineração na Amazônia? Serra Pelada, o que resultou daquilo? O que ganhou a população com aquilo? Então eu pergunto, nessa exploração de minério é muito rico, mas é uma riqueza que não precisa ser tirada agora. Nós temos que explorar a Amazônia usando a sua biodiversidade. Os minérios vão pegar as grandes empresas. Não vai dar nenhum benefício para essa população pobre que pode trabalhar perfeitamente na exploração da biodiversidade. Ministro, o senhor vai responder? Eu só queria dar a oportunidade para o Marcelo, que ele está na fila tentando entrar. Minha pergunta só é a seguinte, por que não se fez isso até agora? Quer dizer, se é uma fórmula tão fácil e tão óbvia de não usar os recursos naturais, não permitir a exploração da madeira, não permitir o agronegócio na região da Amazônia, quer dizer, tudo em torno, e que eu acho que é uma ideia correta, o professor Carlos Nobre falou isso lá, mas disse também que essas questões, tanto de mineração, madeira, etc., se agregadas valor, podem e até deveriam ser feitas na região. Então a minha questão é só a seguinte, por que não se fez até hoje, se é tão fácil a biodiversidade? Marcelo, agora você já tem para responder o Galvão e o ministro. Eu gostaria de dar vários passos atrás. Eu acho que o que está faltando nesse momento histórico do Brasil, tá? O Brasil passa por um momento histórico e o mundo passa por um momento histórico. Se a gente avaliar as grandes movimentações que estão ocorrendo, as movimentações geopolíticas. Mas quando a gente olha para a nossa Amazônia, parece que a gente enxerga só o modelo 1.0 de desenvolvimento, que é esse modelo da agricultura tradicional, o modelo da mineração tradicional. Esses dias eu fiz um desafio para uma repórter que estava me entrevistando, para ela me citar quantas pessoas do meio empresarial citaram em alguma entrevista as oportunidades da bioeconomia voltada para a Amazônia. O agronegócio brasileiro tem um orgulho tremendo
de falar que somos um agro tropical. E por ser um agro tropical, nós temos 2 safras, se irrigarmos, teremos até 3 safras. Mas, infelizmente, nós brasileiros não temos o orgulho necessário de sermos tropicais, de sermos donos da maior floresta tropical do mundo. E nunca, e nisso o ministro tem razão, nunca foi dado a devida atenção à Amazônia. Se tivesse sido dada a devida atenção, a gente não teria 80% da Amazônia em áreas devolutas. Então, assim, nós temos um campo riquíssimo de crescimento lá dentro, em todo tipo de economia. Por exemplo, hoje, o senhor citou lá, eu sou um produtor de óleo de palma, mas entre as minhas palmeiras tem 9 metros de distância uma da outra. Isso não é possível que em 2019 possa ser sustentável uma agricultura que tenha 9 metros de distância de uma palmeira para outra. Isso é muita terra perdida que tem que ser aplicada disso. Bom, independente de todas essas discussões, Renato, o mais importante é que entre percepção e realidade, o que ganha no mundo hoje é a percepção. Então, independente de todos os debates que a gente tenha que travar aqui dentro, até para rearranjar o modelo de desenvolvimento, e nisso o ministro está correto porque ele está rearranjando a casa, a maioria dos órgãos estavam muito bagunçados, mas a gente precisa fazer isso quieto, dentro de casa. Mudar a nossa governança dentro de casa, porque a percepção que a gente passa volta contra a gente. E contra a percepção é muito difícil a gente lutar. Nós fazemos monitoramento de mercado internacional só pelo Twitter. E nos últimos 7 meses foram 144 milhões de pessoas, ou seja, é muito mais do que isso, você só pega a primeira entrada, 144 milhões de pessoas que de alguma forma leram uma matéria negativa sobre o agronegócio brasileiro. Pois é, por falar nisso, eu ia deixar a repercussão internacional para depois, mas vamos colocar aqui. Nessa semana, o Conselho de Exportadores de Soja dos Estados Unidos citou a reportagem de capa da Economist, que declarava praticamente uma sentença de morte para a Amazônia, inclusive atribuindo parte da responsabilidade a políticas do atual governo. E o representante dos exportadores diz o seguinte: quem importa soja tem uma decisão importante a tomar: fechar os olhos para os danos ambientais ou comprar de forma sustentável. E daí estava, obviamente, puxando a sardinha para o lado, misto dele sardinha com soja não ficou bom, mas estava puxando o interesse dos compradores para o lado da soja americana. A minha pergunta é a seguinte: essa imagem, antes da gente discutir um pouco mais a fundo, por que essa percepção? Essa imagem arranhada do Brasil na questão do meio ambiente, pauta de tantas publicações internacionais recentes, ela beneficia os nossos competidores lá fora? Não sejamos ingênuos. Tá? Se a gente pega a detração contra o agro brasileiro lá fora, uma parcela naturalmente vai vir daqueles que concorrem diretamente conosco. Tá? O fato do presidente não ter recebido o ministro francês deu mais repercussão aonde? Na Irlanda, que é um concorrente direto da carne brasileira. Tá? O jornal mais famoso de lá colocou isso na manchete de primeira página. Então, você tem uma parte, sim, que vem da concorrência. Agora, você tem uma parte disso aí que vem da mídia especializada, tá? De dados e de estudos. E isso a gente pode capturar nos monitoramentos internacionais e, ao fazer isso, nós, inclusive, repassamos esse monitoramento para o Ministério das Relações Exteriores e para o Ministério da Agricultura, mostra uma dinâmica de mudança das detrações de mídias alternativas ligadas a ONGs para mídias tradicionais e especializadas. E isso é um problema muito forte, porque quem acompanha essas mídias tradicionais especializadas geralmente são pessoas do nível educacional mais alto e são formadores de opinião. E aí você cria chamadas como essa aí, que o Jim fez, eu conheço ele pessoalmente, fez no Twitter dele. Você tweetou de volta para ele? Então, eu só falei para ele, foi um jab no queixo que ele fez, tá? Eu não quis polemizar, porque é o seguinte: nós não podemos esperar, e seria muita ingenuidade da nossa parte, que os nossos concorrentes passassem a mão na nossa cabeça. Então, quando a gente faz um discurso para uma plateia que nós somos o maior conservador do mundo e, ao mesmo tempo, tem um número absoluto de maior desmatador do mundo, você acha que o concorrente vai usar qual? Então, nós não vamos esperar que americanos, europeus e asiáticos venham falar que o Brasil é a coisa mais bonita do mundo. O jogo internacional ele é pesado, o jogo internacional ele é bruto. E é feito para quem tem competência para ficar nesse jogo. Então, nós precisamos ter a competência de passar a percepção correta da realidade, porque a realidade que nós temos é do melhor agronegócio do mundo, com as melhores leis ambientais do mundo, salvo a parte de criminalidade,
que aí não está na mão do ministro aqui. Está na mão do Ministério da Justiça, da Polícia, dos órgãos controladores, de pegar essa turma e enfiar na cadeia. Como disse bem o Marcelo, o agro brasileiro, o agro estruturado, o agro que faz as coisas direito, faz muito bem feito. E faz o muito bem feito que deve ser reconhecido lá fora e que é, de fato, contaminado por esse agro que faz mal feito, ou a mineração ilegal, ou uma série de outras madeireiras ilegais, etc. A questão que cabe aí é uma diferença em quem está no poder público e talvez quem desempenha na parte científica ou no setor privado, enfim, cada um cumpre um papel. Tem uma obrigação diferente e as coisas se complementam. Quem está no governo tem a obrigação, de alguma forma, a solucionar o problema de todos os brasileiros. E me parece que nos últimos 15, 20, talvez até mais, 25 anos, o que nós fizemos com relação à Amazônia foi a política do avestruz. Faz de conta que não tem mineração, e a mineração correndo solta. Garimpos de toda sorte, em vários lugares, enfim. Isso não começou agora em janeiro de 19, isso vem de muito tempo. O próprio exemplo de Serra Pelada é de muito antes do governo. Mais de 800 garimpos ilegais. Pois é, mais de 800 garimpos ilegais. Toneladas e toneladas de ouro, pedra preciosa sendo retirados e levados embora à margem da lei, à margem do conhecimento, da tributação, da geração de emprego, o que mostra que a política do avestruz não foi boa. Também não foi boa na parte da madeira. Nós fizemos de conta que a sociedade não poderia explorar a madeira e aí a madeira ilegal correndo solta. Aliás, para piorar isso, e com isso eu só falar rapidamente, a madeira ilegal se tornou ainda mais ilegal quando a gestões anteriores, tornaram cada vez mais restritiva, colocando espécies de madeira em listas ameaçadas, com isso asfixiando quem trabalhava direito. Você vai jogando as pessoas para a ilegalidade. E quando as pessoas vão para a ilegalidade, não tem meia ilegalidade, ela vai para a total ilegalidade. E aí o Estado não controla nada. Mas, ministro, deixa eu contra-atacar algumas coisas, só me desculpe, inclusive colocar as ações anteriores. O senhor perguntou por que não foi feito nada anteriormente. Primeiro eu quero dizer que aí não há uma questão, primeiro, política. Porque a primeira pessoa que criticou os dados do INPE foi o presidente Sarney e depois, em 2008, o Blair e o Maggi, inclusive com Lula, criticaram os dados do INPE. Então, não tem questão ideológica aqui. Olha, eu fui pesquisar o histórico dos ministros do meio ambiente, da área, e encontrei até mesmo, num determinado momento, a ministra Marina Silva fazendo reparos à questão, a como era feito o monitoramento por satélite. Eu vou voltar a essa questão depois, quando nós discutimos dados, mas deixa eu colocar um pouquinho do agronegócio. O que faltou, ministro, e eu espero que vocês estejam conscientes, que o Bolsonaro até falou na campanha, é usar a ciência brasileira. O agronegócio brasileiro cresceu principalmente uma pessoa chamada Joana Domerainer, pesquisadora da Embrapa, que mostrou como incorporar nitrogênio no solo. Isso que deu prestígio. Foi o grande desenvolvimento do Brasil, foi a Embrapa. Pergunte a um sujeito chamado Silvio Cristana, professor da Universidade de São Paulo, que foi presidente da Embrapa. O que está faltando, e aí para fazer um desenvolvimento científico, é usar a ciência. Por exemplo, vocês falam de fazer desenvolvimento sustentável. Pergunta ao senhor ministro do Meio Ambiente. Consultar o INPA, consultar o Museu Guild, consultar o Instituto Mamiraá, que sabe muito mais, senhor me desculpe, que qualquer um do governo agora executivo sobre isso, sobre a Amazônia. Sabe muito mais. Então, um programa de desenvolvimento sustentável tem que ser articulado entre academia, empresas e governo. Usar livros de desenvolvimento sustentável da Amazônia, esqueci o nome da autora, de 2 ou 3 anos atrás, mostrado na SBPC. Os estudos são enormes. O que nós temos, o Marcelo está falando de coisas publicadas na imprensa, o que nós usamos é publicação científica, ministro. Eu, quando fui ver o que eles falam, fui ler trabalho científico. Não balela, como vocês usam. Não coisa de jornalzinho de Twitter. Admiro, desculpe, Marcelo, que use Twitter. Eu não uso Twitter. O que eu quero ver Mas fica difícil trabalhar sem usar Twitter. Eu falo por mim. Não, quando se fala em ciência... Eu entendo o que você está falando, Galvão, eu entendo. Uma coisa que um dirigente, qualquer dirigente de um país tem que entender, qualquer dirigente tem que entender, que quando se trata de questões científicas,
Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade, nem militar, nem política, nem religiosa. O problema é quando a ciência está disfarçada, a ideologia está disfarçada dentro da ciência. E isso não existe para nós. Claro que existe. Claro que não. A própria sua fala mostrou isso. Não. O que nós vimos há muito tempo é a ciência se arrogando o direito de dizer isso, aquilo, e, na verdade, como o seu exemplo acabou de dizer, o senhor citou 3 instituições que já existiam antes do presidente Bolsonaro. E eu pergunto, por que essas 3 instituições, com os governos anteriores, ditos administrados na parte ambiental por aqueles que também se arvoram de conhecedores absolutos do ambientalismo, por que eles não fizeram? Eles fizeram. O trabalho deles, o governo que não fez. Basta ir na o governo que não fez. O senhor estava lá. O senhor está criticando o INPA? Eu estou criticando o INPA? O Museu Guild? O raciocínio, há um grau de aparelhamento dessas instituições. Não existe, ministro. Total. A sua postura com o presidente mostrou isso. Não, a minha postura com o ministro... A forma como o senhor se referiu ao presidente da República isso daqui eu preciso de uma resposta agora. Você me desculpa. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. Os dados foram mesmo. Não. Os números estavam errados. Se o senhor está falando... Nós mostramos isso semana passada. Ministro, o senhor me escuta. Só uma observação. No começo do programa, o senhor disse aqui que o senhor não estava questionando os números, o senhor estava questionando a forma de divulgação. Não foi isso? Desculpe, Renato, mas deixa eu discutir pessoalmente porque ele veio e foi a razão, eu quero dizer claramente a razão que eu fui tão rígido com o presidente. Não, rígido não, desrespeitoso. Desrespeitoso, de jeito nenhum. Desrespeitoso foi o presidente da República com a ciência brasileira. Vamos colocar no tempo. O que ele falou? Ele falou, categoricamente os dados do INPE são mentirosos. O que ele está acusando? Está acusando todos os cientistas do INPE, inclusive o Carlos Nobre, inclusive todos, o Antônio Divino Moura, todos eles, de terem cometido crime de falsidade ideológica. Não disse nada disso. Essa é a sua interpretação. Se ele disse que é mentiroso... que estão junto com o senhor nessa história toda de que o governo não respeita o cientista. O governo colocou o Marcos Pontes para liderar o Ministério da Ciência e Tecnologia. É o maior orçamento que pode dar. Só aumenta o orçamento do Ele colocou o ministro Marcos Pontes com 13 militares. Falam do aparelhamento, 13 militares. Desculpa, Marcelo, quer entrar na conversa? Vamos deixar o Marcelo entrar na conversa. Eu tenho que responder. Então, vou só te pedir, por favor, Galvão, seja breve, porque o Marcelo quer entrar na conversa também. E além de acusar, ele me acusa de estar a serviço de uma ONG internacional. Acabei de receber agora a mensagem do ministro de Ciência e Tecnologia de Portugal, indignado. Eu não sou uma criança. Eu tenho uma respeitabilidade internacional enorme. Como é que ele fala No dia seguinte, eu recebi 30 mensagens de colegas do exterior. O presidente da República me acusa de estar... Você não acha isso errado, ministro? O senhor me desculpe, mas seja sincero. Eu acho que aqui é uma linha divisória. O presidente é uma autoridade política. E como autoridade política, ele tem uma determinada Mas não é visão. Autoridade moral para falar isso. Não tem autoridade moral. Ele é presidente da República, ele é autoridade política. Não é moral. O senhor que coloca os cientistas acima dos cidadãos tinha que ser o primeiro Coloca a ciência. Era o primeiro a ter tido autocontrole e postura o presidente teve autocontrole? Mas o senhor disse que... Não, espera só um minutinho. Galvão, ministro, todo mundo vai falar de novo. Daqui a pouquinho eu preciso fazer um intervalo, mas o Marcelo tem que dar o ponto dele antes disso. Voltando lá ao início da nossa conversa. Opa! Esse tipo de debate, que não leva absolutamente a lugar nenhum, mas leva a uma reverberação internacional extremamente negativa. Apesar de você não acompanhar o Twitter, mais ou menos uns 500 milhões de pessoas acompanham no mundo. Então a gente precisa estar linkado nisso aí. Amanhã, após o programa, essa discussão já vai estar reverberando. Então, novamente a gente volta entre a realidade e a percepção. Se é uma questão científica ou política, a gente tem que sentar na mesa e discutir a questão científica e política. Você sabe onde nós estamos perdendo o jogo, doutor Galvão, onde nós estamos perdendo, ministro? É porque nós ainda não já percebemos aqui no Brasil que existe uma nova diplomacia mundial que chama-se diplomacia ambiental. Isso. Alguns países se aperceberam disso de forma mais rápida do que o Brasil, lamentavelmente, que o Brasil é o líder mundial nisso, e estão se reinventando e ganhando muito dinheiro em cima disso. Leia-se Nova Zelândia, leia-se Tailândia, leia-se Canadá,
Costa Rica, são todos países que têm mineração, que têm agricultura, que têm de tudo. Mas mesmo assim eles conseguiram, através desse novo modelo que chamamos diplomacia ambiental, dar uma transparência nos seus atos e divulgar para os seus consumidores lá fora os atos que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma campanha de comunicação sobre o agro, quer ver a melhor campanha que a gente possa fazer? É ter esse compromisso da sociedade de diminuir o desmatamento ilegal. Correto. E a partir do momento que a gente diminuir 10%, o governo brasileiro vai para o exterior e fala, ó, existe uma campanha em andamento, nós já diminuímos 10% do desmatamento ilegal. Aí não é marketing. É comunicação. Concordo. São duas coisas completamente diferentes. Então, assim, a gente tem que parar com esse tipo de discussão. As discussões políticas, elas são saudáveis e devem acontecer. Mas as discussões técnicas, que é isso que nós estamos fazendo, a gente tem que fazer a portas fechadas e chegar às devidas conclusões e, assim, tocar o nosso Brasil para frente. Quando a gente assume o papel da diplomacia ambiental, a gente está beneficiando não é só o agro, nós já está beneficiando o país. Nós vamos falar de números, diplomacia ambiental e outras questões, mas eu preciso fazer um rápido. De volta com o painel. Ministro, eu vou direto ao senhor, retomando um ponto que o Marcelo fazia antes do intervalo, que era a defesa de uma diplomacia ambiental, tomando como exemplo países que fizeram isso e estão aferindo ganhos visíveis. Imagino que ele está acompanhando esses ganhos na área dele, no agronegócio. O senhor é um ministro do meio ambiente e é ministro de um governo que tem uma agenda que, com o passar dos meses, está sendo colocada na praça. O presidente tem a maneira dele de falar e, na maneira dele de falar, ele às vezes diz coisas que vão, entendo, totalmente na contramão dessa diplomacia ambiental. Quando ele diz, por exemplo, que não dá para se preocupar muito com a questão ambiental, que isso é coisa para veganos. Quando o mundo dos negócios sabe bem que é muito além disso. Eu sei que o senhor está prestes a viajar, que o governo está preparando uma campanha para falar do agronegócio brasileiro, para falar de sua política ambiental. Tem um ruído aí, ministro? Quando o senhor for lá para fora, o que o senhor vai ter que explicar? Bom, em primeiro lugar, tem razão o Marcelo quando coloca de que esse ruído acontece, que há realmente uma utilização dos nossos concorrentes dessas discussões feitas no Brasil, feitas inclusive em momentos fora da imprensa, inclusive no Congresso, enfim. Acho que há, de fato, um trabalho a ser melhorado do ponto de vista de comunicação, mas, como disse bem também o Marcelo, não basta só comunicação. Se fosse só isso, era contratar uma empresa, uma agência de propaganda, ir lá fora, criar um logo e fazer. Não é isso. Eu acho que nós temos que mostrar o que o Brasil faz e mostrar porque fazemos coisas muito corretas e mostrar o que vinha sendo feito, o que se agravou eventualmente nos últimos anos, como a gente viu de 2012 para frente, e dizer o seguinte, como é que nós atacamos a causa? E a causa, e aí é uma posição que eu tenho muito clara, eu acho que a causa desses problemas da Amazônia, se nós não enfrentarmos de frente, é a ausência de dinamismo econômico, que poderá vir pelo bom uso da biodiversidade, se nós soubermos fazer isso, mas fazer isso em curto espaço de tempo, dar realmente uma solução concreta para as pessoas e mostrar que a biodiversidade é mais do que um discurso, mas propriamente o resultado na prática para quem está lá, sob pena de, não o fazendo, continuar essa pressão ilegal sobre a Amazônia. Então, compartilhar com o mundo também esse desafio. Como é que vocês, mundo, vão nos ajudar a fazer essa sustentação, dizem de maneira até correta, não estou negando, de que a Amazônia tem uma importância mundial para o clima, questão de absorção de carbono, não é a história do pulmão e tal, mas tem a questão dos rios voadores e tudo isso. Então, como é que o mundo vai ajudar o Brasil? Mas de verdade, né? Quer dizer, nós estamos falando, eu até gostaria de dizer aqui uma ideia que nós tivemos. O mundo ajuda o Brasil, me ocorreu agora enquanto o senhor falava, o mundo ajuda o Brasil no Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia é $1 bilhão. Foi $1 bilhão, agora já tem metade. $1 bilhão para a Amazônia não é nada. A mesma coisa que eu te dar R$10 e falar, resolva o problema de São Paulo, R$10. Então, não é esse o problema. Até porque o Fundo Amazônia, ele é bem anterior ao Acordo do Clima, por exemplo. Não é? Acordo do Clima 2015, Fundo Amazônia 2008. Então, nós estamos falando aqui, uma conta que faria sentido, essa sim, se essa conta estivesse acontecendo, você teria toda a razão. $100 por metro quadrado da Amazônia por ano. Dá $500 bilhões por ano.
para a Amazônia. São 5 milhões de quilômetros quadrados, vezes 100 dólares, né, dá 5 bilhões de metros quadrados, vezes 100 dá 500 bilhões de dólares para a Amazônia. A gente resolve o problema da Amazônia imediatamente, não vai ter mais ninguém pobre na Amazônia, passando fome, tendo que ir para cima da floresta para colher a madeira e vender e alimentar os seus filhos, e fazer o garimpo para alimentar seus filhos. Ou seja, se nós queremos resolver o problema da Amazônia, a primeira coisa é dar condições, dinamismo econômico para quem lá vive. Se nós enfiarmos a cabeça no buraco e fazermos de conta que as pessoas que vivem lá não precisam ter uma alternativa econômica já, não é daqui a 10 anos, é agora. Esse problema não vai acabar. Galvão, uma última pergunta sobre os números que eu preciso fazer. Na esteira de toda essa discussão, o governo ventilou nos últimos dias a possibilidade de contratar uma empresa privada para fazer ou auxiliar no monitoramento do desmatamento da Amazônia. Eu sei que a equipe do INPE é muito contrária a essa ideia e eu queria que você explicasse por quê. Primeiro, para não dar a impressão que eu estou fazendo um discurso político, essa mesma proposta, quando houve o problema com Blair-Maggi em 2008, foi feita pelo presidente Lula. O presidente Lula queria tirar o sistema DETER do INPE. O então diretor do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, que nada mais é hoje o diretor-geral do órgão da Nações Unidas em Genebra, responsável por essa questão de observação da Terra, para ver o nível de pessoa que nós estamos falando. Ele virou-se para o presidente e falou: presidente, se o senhor quiser tirar do INPE, tire. Mas a credibilidade dos seus resultados mundial não vai ter a mesma. O presidente Lula voltou atrás e, por insistência da ministra Marina Silva, fez o que o ministro deveria ter feito agora. Ele pegou um voo com Blair-Maggi, ministro da Silva, diretor do INPE, e foram nas regiões que o INPE disse que estava desmatado. E caiu por terra toda a acusação do Blair-Maggi. Isso é simples de fazer. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse ataque tem e é necessário que nós atuemos junto. O ministro do Meio Ambiente começou desde antes da campanha a criticar os dados do INPE, que não tinha precisão correta, que não é verdade. Para atuar não precisa de olhar, imagine, dizer que 10 árvores na Amazônia foram derrubadas, precisaram de uma resolução de 2 metros, é quem não entende do assunto, desculpe. Mas nunca nos comunicou, nas gestões anteriores, toda vez que o IBAMA tinha uma necessidade, nos comunicava e nós fornecíamos. O que eu quero dizer, se ele quiser contratar uma empresa, ele pode. Até disso, admiro com um servidor do governo, disse que vou contratar a Planet. Nem sabendo quem fazer licitação, então já fala a Planet. Mas vamos voltar atrás. O que eu propus ao ministro hoje, antes de começar, ele está correto e que os sistemas têm que ser melhorados, absolutamente correto. Isso tem que ser feito com a participação da ciência brasileira aqui no país. Quem conhece isso é o INPE. Quem sabe fazer coisas? A Amazon, que é uma ONG, eu não tenho essa loucura contra a ONG, que existem ONGs que trabalham imensamente a favor do Brasil. A Mapa Biomas Alerta, várias universidades, faz um consórcio, vamos organizar, vamos dar todo o apoio ao ministro e vamos desenvolver esse sistema mais avançado, mas usando a ciência brasileira. Pare com esse negócio de vender tudo para os americanos. Fala, ministro. Com todo respeito, professor, o nacionalismo do seu discurso é uma coisa indisfarçável. E isso, na minha opinião, é um dos grandes problemas pelos quais nós temos um sistema que não é up-to-date. Não é o melhor que nós temos, porque é tanto ufanismo com coisa nacionalista que a gente, ao invés de ter o melhor, a gente tem o que tem só porque é brasileiro. Com relação ao Amazon, o Amazon recebeu 40 milhões de reais do Fundo Amazônia. 80% dos 40 milhões gastou em salário dos seus funcionários. Ou seja, virou um grande instrumento para sustentar o próprio funcionário da ONG. Então, aqui nós estamos falando de contratar um serviço que é para complementar o do INPE. Nós não estamos querendo substituir, o senhor citou o exemplo do presidente Lula, que quis tirar o INPE, etc. Não tem nada a ver com o que nós estamos propondo. Nós estamos propondo, continua com o PRODES, com o nosso apoio, continua com o INPE, com o nosso apoio, retoma o TerraClass, que depois, se o senhor quiser explicar o que é, seria bom, com o nosso apoio, faz 3 anos, 3 ciclos ou 2, agora fará o 3º, que não se faz o TerraClass, a gente quer que faça, inclusive oferecia recursos do Ministério para isso. Vamos rapidamente, porque nós não temos muito tempo, explicar o que é o TerraClass, para quem nos assiste, professor, entender? O TerraClass, o ministro tem uma crítica que ele tem feito a desmatamento, que ele está correto.
O DETER, o PRODES, em princípio, ele dá o desmatamento da floresta nativa, mas não computa como foi a regeneração e a utilização da terra depois. Então, nós fizemos um sistema, num acordo de colaboração técnica com a Embrapa, há vários anos, fazemos a cada 2 anos, porque a regeneração não é tão rápida assim, a cada 2 anos dá a informação como foi regenerada, utilizada aquela terra. Que ele tem toda a razão, essa informação é bastante importante. Mas deixamos de fazer a partir de 2014, porque isso era um recurso do BNDES, que deixaram de ser passado para o INPE, e eu, apesar das divergências com o ministro, considero muito boa a proposta dele, de nós voltarmos e vamos fazer isso sim, em colaboração com o IBAMA. Quer concluir, Ricardo? Eu acho que é isso, é trabalhar em conjunto para coisas boas serem feitas. Nós estamos dispostos a apoiar, não só a parte técnica vindo pelo INPE, a parte econômica, o Ministério com o orçamento que tem, que pese os contingenciamentos que nos foram impostos, em razão da crise econômica que herdamos, mas temos coisas para fazer. E acho que é mostrar que ninguém quer esconder nada. Só que nós queremos ter os melhores dados para traçar as melhores políticas públicas. E na linha, inclusive, que o Marcelo comentou há pouco. Essa questão da repercussão internacional, vou só jogar uma informação na mesa e, Marcelo, você pega para ela e para o que você quiser. Até porque, infelizmente, estamos chegando no final. Essa questão da repercussão internacional e dos artigos em imprensa estrangeira, essa semana saiu um artigo na revista Foreign Policy que começava com uma provocação fictícia. De um futuro próximo, 2025, não sei se vocês chegaram a ver, em que está dizendo lá que o presidente dos Estados Unidos estava ameaçando usar de força bélica contra o Brasil para interromper, para que os brasileiros parassem de desmatar a Amazônia. Essa discussão sobre a internalização da Amazônia vai e volta e ela, de alguma maneira, ganhou novo fôlego agora com esse noticiário que nós estamos comentando aqui. Marcelo, o que a diplomacia ambiental que você defendia no final do primeiro bloco e o que quem atua nessa área pode fazer para, diante de discussões como essa que voltam a surgir? Bom, Renato, tentando ser o menos rude possível, ficção e gente falando bobagem você acha em qualquer canto no mundo. Então não é só aqui que a gente vê isso. Quando eu li essa matéria, isso é de uma... E olha que a gente pode também esclarecer para quem nos assiste que a Foreign Policy não é qualquer revista. Não é, mas eles foram infelizes. As grandes revistas e jornais também são infelizes e isso é de uma bobagem tremenda. Eu não quero voltar aqui aos tempos de... Quando mandaram essa matéria para mim, aí eu falei, eu já li alguma coisa sobre isso, mas foi lá na década de 70. Será um déjà vu? Sabe, não tem a menor condição. Complementando aqui o negócio que o ministro colocou, que é a questão de a gente receber pelo nosso inventário, pelo nosso estoque ambiental. Tá? O pagamento de serviços ambientais é algo que é eminentemente importante para o Brasil como um todo. E começa por um trabalho doméstico que nós temos que fazer. Vamos relembrar o Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Nós temos lá o artigo 41, que versa sobre pagamento de serviço ambiental, que carece de regulamentação. Nós estamos em 2019 e estamos esperando pela regulamentação. Tá? Alguns pontos que foram judicializados do Código Florestal foram pacificados pelo Supremo o ano passado. 68. E o acórdão deveria ter sido publicado em 6 semanas. E já se passaram um ano. E o Supremo até hoje não publicou. Segunda pergunta, por quê? A gente tem a mania de chegar nos debates e falar isso é um problema do governo, isso é uma culpa do governo. Então vamos começar a setorizar. Nós temos o judiciário que não está contribuindo nesse processo de abaixar o nível das tensões que envolvem a parte florestal, ambiental e do agronegócio brasileiro. O legislativo tem a sua parcela de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, a gente vai para fora, o ministro pode ir para fora, a Tereza Cristina, onde vai, o Paulo Guedes, todo mundo vai e fala da complexidade, da força do nosso Código Florestal. Nós não podemos estar tentando mudar esse Código Florestal todo dia. Tá? Até um PL no Senado querendo acabar com a reserva legal. Quer dizer, isso é um desastre brasileiro. Isso é um negócio que não deveria passar nem pela comissão, porque é efetivamente um desastre em termos de percepção e de imagem. O senhor pode dizer o PL foi proposto por quem?
Eu não vou... Doutor Galvão, eu não estou aqui para discutir política. Estamos falando do PL do senador Flávio Bolsonaro, Exato, é isso? Eu estou aqui para discutir o evento da causa e não o provocador. Ainda bem que a política não está ideologizada, que a ciência não está ideologizada. O mensageiro pouco importa. Para mim, o que é importante aqui é o resultado que o mensageiro pode trazer com esse tipo de coisa. Então, veja bem, dentro do Acordo de Paris, que nós continuamos, ótimo, excelente, eu sei que o senhor trabalhou muito para a gente ficar lá dentro, tem um capítulo, que se eu não me engano é o capítulo 6, que reza sobre transações, sobre mercados, é o artigo 6º. Tá? E lá dentro tem toda essa questão de pagamento de serviços ambientais, trocas e etc., que infelizmente nós não estamos participando ativamente. O Brasil tinha que ser líder disso. E não deixar a China liderar. Tem comissões que são lideradas até pela Arábia Saudita, sei lá, mas o Brasil tinha que estar lá dentro. Então, assim, se nós queremos receber por pagamento de serviço ambiental, nós temos que estar na liderança de todos os debates nesse sentido no mundo. Nosso tempo está quase acabando, mas fala, ministro. Não, nós debatemos essa questão do artigo 6º do Acordo de Paris no G20. Tem um grupo no governo trabalhando sobre isso, inclusive envolvendo mais de uma área, economia, agricultura, meio ambiente, que é como a gente monetiza, como disse bem o Marcelo, pelos pagamentos, pela nossa floresta. Ou seja, if you don't pay, do not complain. Se você não paga, não reclama. É uma forma de criar um mecanismo nesse sentido. Olha, eu vou, infelizmente, ter que parar por aqui. Por mim, a gente continuava, mas olha, mais 2, 3 vezes o tempo, porque está muito interessante. Mas, infelizmente, o tempo do painel de hoje acabou, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço demais aos nossos convidados que, diante de um tema difícil e num ambiente político progressivamente tóxico, debateram, expuseram divergências reais, com conhecimento e civilidade. Muito obrigada ao ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, a Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE. Os meus agradecimentos também a Marcelo Brito, presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Muito obrigada a você que acompanhou o programa até aqui, a nossa conversa.